Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses, capítulo 1. Do versículo 9 ao versículo 12. Glória a Deus. Essa palavra tem sido âncora na minha vida, na minha casa. E Deus tem tratado no meu coração a respeito desse texto, desse tema. E eu quero compartilhar com a tua vida, com o teu coração que está aqui no santuário e com você que nos acompanha pela internet, para que tomemos consciência daquilo que Deus espera de cada um de nós. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Tome o seu assento, por favor. Eu quero falar com a tua vida hoje à noite, com o teu coração, a respeito de um tema que é: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Esta expressão precisa ser entendida por nós todos os dias. Precisa ser o propósito do nosso dia a dia. Nós precisamos buscar a cada dia a nossa conduta, as nossas experiências, precisam estar de acordo, precisam crescer a cada dia. Nós precisamos nos parecer com Cristo a cada dia. O desejo de Deus, irmãos, é que todos os homens sejam seus filhos. Filhos no sentido de homens e mulheres que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas estreitando um pouco mais e trazendo para a nossa vivência, o prazer de Deus é que nós que já somos filhos, nós que já o aceitamos, nós que já estamos no caminho, nós que estamos vivos, passando por tantas dificuldades, por tantas intempéries, por tantos planos que nós não planejamos, mas eles acontecem. Precisa haver dentro da minha e da sua vida, que já somos filhos de Deus, um tornar-se semelhante a Cristo. Esse é o propósito do nosso dia a dia. Esse é o propósito da nossa fé. Esse é o propósito e é o único caminho que vai nos levar até Deus, se é que você quer ir para lá. Nós precisamos estar parecidos com Cristo, no modo de ser, no modo de falar, no modo de vestir, no modo de tratar uns com os outros. A nossa vida precisa refletir as atitudes de Cristo. Efésios 4, do 10 ao 14 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente.
dolosamente. O texto diz que nós precisamos do conhecimento do Filho de Deus, que é homem perfeito, e nós precisamos chegar à estatura de Cristo. Qual foi a missão de Cristo? Qual foi a missão do nosso mestre? Qual foi a missão do Filho de Deus? Lucas 2,49 diz: e ele lhes disse, quando seu pai e sua mãe o procura, foram adorar, retornaram, não sabiam que ele tinha ficado, retornam para buscá-lo e indagam ele, e ele responde: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E a minha pergunta para o meu e para o seu coração hoje à noite é: do que é que nós temos tratado? Qual tem sido a prioridade do nosso dia a dia? Uma pergunta clássica, simples, sem muito rodeio: o que é que você está fazendo hoje à noite aqui? Do que é que você está tratando? O que é que a sua vida tem refletido? Jesus diz: eu vim tratar dos negócios do meu Pai. E se você é discípulo dele, se você quer se parecer com ele, a única prioridade da minha e da sua vida é tratar dos negócios do reino de Deus. Tratar dos negócios do reino de Deus. É prioridade, é singularidade, é imparidade, é inegociável. Nós estamos aqui para tratar das coisas do reino de Deus. Precisamos priorizar esse trato no nosso dia a dia. A cada movimento que você faz no seu dia, você tem que ter a consciência de que você está tratando, que você está priorizando, que você não está negociando as coisas do reino de Deus. Agora, como é que se cuida das coisas do reino de Deus? De qualquer jeito? Irmãos? A nosso critério? Pela nossa mente? Não. Nós precisamos tratar das coisas do reino de Deus pelas instruções da sua própria palavra. Primeira coisa que você precisa tentar para você cuidar das coisas do reino de Deus: você precisa viver de um modo digno, que você seja aprovado pelo Senhor. Nós precisamos viver de um modo digno, não para nós mesmos, não para os outros verem, mas nós precisamos viver dignamente com a nossa conduta para que Deus nos aprove. É Deus que precisa nos aprovar. É Deus que conhece o meu coração. É Deus que sabe quem o Luciano é quando ninguém está vendo. É Deus que conhece a nossa estrutura. Efésios 4, do 1 ao 3 diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Como? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como que se anda? Como que se agrada ao Senhor? Com humildade, com mansidão, com longanimidade. Aqui ele está dizendo de relacionamento entre eu e você. Nós precisamos andar de modo digno, que nós sejamos aprovados pelo Senhor nos nossos relacionamentos. Estamos numa nova aliança, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e nós precisamos ter a prioridade de cuidar das coisas do reino de Deus. Romanos 12, 1, 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Andar dignamente, cuidar das coisas do reino de Deus, estar de acordo com a vontade do Senhor, inclui que nós não andemos em conformidade com o mundo, e isso é inegociável. Hoje eu vou fazer assim porque vai me favorecer. Não, irmãos, é 100%. São todos os dias. Nós viemos aqui para cuidar como Jesus veio. Jesus disse: eu vim cuidar das coisas de meu Pai.
E nós precisamos cuidar das coisas do reino de Deus. Estamos perdendo tempo com tantas outras coisas e o reino de Deus não tem sido cuidado da forma como ele precisa ser cuidado. 1 Coríntios 6:19 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então a primeira atitude que nós temos que ter, como pessoas que seguem a Jesus, como pessoas que cuidam do reino de Deus, nós precisamos ter um modo de vida digno de acordo com a palavra de Deus. Viver dignamente de acordo com a palavra de Deus. O segundo ponto, para que nós possamos cuidar das coisas do reino de Deus, vivendo para o seu inteiro agrado. Nós precisamos agradar a Deus em todo o tempo. Como é que se agrada a Deus? Obedecendo a sua palavra. Obedecendo o que a Bíblia diz. Na dúvida, não faça, pergunte para a Bíblia. Na dúvida, não se mova, pergunte para a Bíblia. Na dúvida, não faça nada, pergunte para a Bíblia. 1 Samuel 15:22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Deus não quer nossos sacrifícios, Deus quer nossa obediência. Nós temos obedecido a Deus? Miqueias 6:6-8 diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é para o Senhor. Pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus. Nós passamos por momentos difíceis, uns ainda estão atravessando momentos difíceis, mas nós não podemos perder, nós não podemos deixar que nenhuma circunstância roube a nossa esperança, roube a nossa salvação, roube a missão pela qual nós fomos incumbidos de realizar, que é cuidar das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, viver de modo digno para agradar ao Senhor, viver de modo inteiro agradando a Deus em todo momento. Terceiro, irmãos, vivendo frutificando em toda boa obra. Tudo que nós formos realizar precisa glorificar a Deus. A nossa árvore, os bons frutos, porque somos uma boa árvore, porque estamos enraizados em Cristo, e se você verdadeiramente está enraizado em Cristo, você é uma árvore boa, porque não vem coisa ruim dele. Mas você tem que estar enraizado. Você tem que estar com a sua raiz nele, buscando a seiva dele, buscando o alimento dele, buscando a água dele, buscando o alimento dele para que ele limpe a nossa vida cada dia, para que você frutifique para toda boa obra. João 15:8 diz: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Tem gente que quer andar com Jesus sem produzir bons frutos. Pior ainda, produzindo os maus frutos. Tiago 2:26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Frutificar nas palavras,
frutificar nos pensamentos, frutificar naquilo que você deseja para o seu próximo, frutificar na sua adoração a Deus. Nós precisamos permear o ambiente ou os ambientes aonde Deus nos promove para que nós possamos frutificar. A nossa árvore precisa exteriorizar frutos bons para que o nome dele seja glorificado e para que nós estejamos verdadeiramente cuidando das coisas concernentes ao reino de Deus. É interessante quando estamos perto de pessoas que nós achamos que são importantes, enfim, nós produzimos bons frutos, nós mudamos atitudes, nós não falamos coisas que longe daquela pessoa nós falaríamos, só que nós não temos a consciência de que Deus está nos vendo 24 horas por dia. E quais são os nossos frutos? Aonde você se enraizou nos dias difíceis? Aonde você buscou esperança? Quais foram os seus frutos quando o céu ficou de bronze? Quais foram os seus frutos quando você achava que nada ia acontecer? Aonde estava a sua árvore? Qual fruto você produziu? E aquilo que você produziu é aquilo que você vai colher. Aquilo que nós produzimos, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos como palavra, como atitude, é o que nós vamos colher. Então você vive de modo digno para o Senhor, agradando-o inteiramente, 100% inegociável, frutifica, apresenta os seus frutos, apresente as suas palavras em boas obras, para que o nome dele seja glorificado. E a quarta, você precisa viver em crescimento do conhecimento de Deus. Oséias 6,6 diz: como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem. Jó 42,5, como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Oséias 6,6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que é que nós temos trazido para dentro da nossa vida? Porque aquilo que você traz para dentro da sua vida, é aquilo que o Espírito Santo vai usar para que você possa se mover. É aquilo que nós estamos cheios, é daquilo que nós estamos preenchidos, é daquilo que nós estamos lendo, ouvindo, buscando, trazendo para dentro da nossa vida. Glória a Deus. E qual que é o caminho, irmãos? E a gente encerra aqui. Porque agradar a Deus, viver inteiramente agradando a Deus, buscar o seu conhecimento, frutificar, aonde estão todas essas coisas? O que é que nós podemos buscar? Qual que é o meio? Qual que é o caminho? Qual que é a solução? Aonde estão as coisas que nos levarão ou que nos leva a cuidar daquilo que nós precisamos cuidar? A grande verdade é a seguinte: ninguém cuida daquilo que não conhece. Cuida. Você precisa conhecer do que você está cuidando. E talvez nós não estamos dando o valor que o reino de Deus merece. E estamos cuidando deste reino de forma não ruim, mas precisamos melhorar. Precisamos nos atentar mais, não para que as coisas que o mundo fala. Nós precisamos atentar mais para aquilo que a palavra diz. Aquilo que o Espírito Santo diz, aquilo que Deus quer promover, as pessoas que estão ao nosso redor, precisando de um abraço, de uma palavra, de um olhar, de um carinho, de uma bênção, e nós às vezes estamos preocupados com tantas outras coisas, que não são coisas que nos levam a cuidar do reino de Deus. A primeira coisa que você precisa conhecer, para cuidar do reino de Deus é Colossenses 1,9, que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O texto diz que nós não podemos ser rasos, nós não podemos ser omissos, nós não podemos estar simplesmente na superfície, nós precisamos transbordar daquilo que vai dar direção para a nossa vida, do quê? Do pleno. Não é 1%, não são 50%, plenitude é 100%. Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus, porque só conhecendo a vontade dEle, nós iremos cuidar, conhecendo daquilo que Ele quer que nós
venhamos a conhecer pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, transbordar do conhecimento da sua vontade com sabedoria e entendimentos espirituais e não humanos, conhecer o coração e não somente com a mente, conhecimento total de Deus e não conhecimento em partes. Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. De que jeito? Abundantemente. Só que se você não busca, você não consegue ser abundante naquilo que você não busca. Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O que o Espírito Santo pretende hoje à noite, irmãos, é que nós mudemos um pouco o nosso foco. Saiamos um pouco deste mundo, que se você ainda não percebeu, ele não tem nada de caminhos, de conselhos, de instruções, de expectativas, de oportunidades que nos levarão para o céu. O que o Espírito Santo nos chama a atenção hoje à noite é que nós precisamos cuidar um pouco mais do reino de Deus. E reino de Deus envolve que você seja a cada dia mais debruçado sobre esta palavra. Então, você precisa conhecer qual que é a vontade de Deus. Como é que você vai cuidar de algo que você não conhece? Mas nós não estamos interessados em conhecer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, às vezes, vai nos pedir renúncia. Vai nos dizer não. Quando aquilo que é agradável aos nossos olhos está dizendo que tudo vai dar certo, tudo é assim. E a palavra diz não. E às vezes nós não queremos o não de Deus. Nós queremos só o sim. Só bênção. Só milagre. Só poder. E Ele tem tudo isso. Mas tem hora que Ele diz não. Porque você não conhece, mas Ele sabe o que te espera no seu próximo passo. Então você precisa transbordar do pleno, do 100%, da integralidade do conhecimento de Deus. 2, Colossenses 1,11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Perguntas: em que você é forte? O que tem te fortalecido a cada dia? Que tipo de poder você tem buscado? Temos nos ocupado em tornar forte nosso espírito? Ou temos nos ocupado em tornar forte a nossa carne? Aonde que está o teu poder? Qual poder você busca quando você ora? Qual poder que você está interessado quando você se movimenta? Nós precisamos estar fortalecidos com o poder de Deus, segundo a força da sua glória, porque esta força e esse poder nos darão condições de sermos perseverantes e longânimos a cada dia. Mateus 4,4, ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Atos 1,8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Romanos 8, do 6 a 8, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Oh, aleluia. Lucas 24, 49, e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A última coisa, irmãos, que você precisa viver e conhecer. A primeira, nós precisamos conhecer e transbordar da vontade de Deus e não a nossa. Você precisa descobrir
qual é a vontade de Deus. O que Deus espera que você pense, o que Deus espera que você fale, o que Deus espera que você interaja, o que Deus espera da minha vida. Isso tem que ser uma expectativa, tem que ser uma busca incansável. Nós buscamos tantas coisas que vão passar. E nós não estamos interessados nas coisas eternas. Qual é a vontade de Deus? Você se interessou hoje, só hoje, pela vontade de Deus? Segundo, onde é que está o nosso poder? Onde é que está a nossa força? Em quem estamos nos agarrando? O que é que tem dirigido a nossa vida? O que é que tem conduzido os nossos passos? E por último, nós precisamos, Colossenses 1, do 11 ao 2, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre em quem? E o que quer dizer sempre? Quer dizer sempre. Quer dizer sempre. Quando o mar está agitado e quando o mar está calmo. Quando as coisas acontecem e quando as coisas não acontecem. É fácil? É. Por que é fácil? E quando que é fácil? Quando você está em Cristo. Quando você está cuidando das coisas dele, quando você está interagindo com ele, quando você está preocupado com o que ele está dizendo e não com o que as circunstâncias querem te apresentar. Ele não erra, ele não falha, ele não te desaponta, ele tem a orientação correta, a instrução correta, o poder correto, a manifestação correta, ele nos preenche, ele sabe do que é que nós estamos precisando. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. Por que outra vez? Porque haverão várias situações em que o cenário, em que a tela que a vida nos pinta, vai dizer: olha, não se alegre em Deus não. Olha a situação, olha a dificuldade. Mas a Bíblia diz que nós precisamos, como filhos, como aqueles que estão cuidando das coisas do reino de Deus, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos capacita, Ele supre tudo o que nós precisamos para viver de acordo com a sua vontade. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Eu não gosto muito, e eu vi pouquíssimas, talvez quase nenhuma reportagem sobre o que nós passamos, mas eu preciso dizer algo para você hoje à noite. Muitas pessoas falam que nós não podemos ser os mesmos depois de tudo o que aconteceu. Que nós precisamos mudar muitas atitudes, que muitas coisas vão mudar, muitas coisas vão acontecer, enfim. O que eu quero que você guarde para o teu coração hoje à noite, como eu disse no começo dessa mensagem, tem sido âncora para a minha vida e para a minha casa. Você não pode deixar de cuidar das coisas do reino de Deus. O que nada pode ter mudado nesses 5 meses é a nossa essência de quem nós somos para Ele. Mudou o cenário, mudou a conta, mudou o salário, mudou um monte de coisa, mas eu e você estamos saindo dessa da mesma forma que nós entramos, adoradores, credibilizados nessa palavra, orientados pelo Espírito Santo, porque a nossa meta não está aqui, a nossa meta não estão nos cenários do nosso dia a dia, a nossa meta está em Deus. Arraigue-se em Deus, enraize-se em Deus, projete-se em Deus, busque saber qual é a vontade dEle. A vontade dEle não falha, não te desampara, não te desinstrui, não te desanima. A vontade dEle é soberana, é poderosa, mas nós precisamos, eu repito, cuidar das coisas do reino de Deus.
Eu quero que você fique em pé. Nesse momento, eu quero que você faça uma oração comigo que Davi fez no Salmo 119, do versículo 33 ao 39. Salmo 119, versículo 33 ao 39. Aleluia. Vamos ler juntos? Amém? Glória a Deus. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos glorificar o teu nome, porque temos o privilégio e o prazer novamente de estarmos juntos, para congregacionalmente adorar o teu nome. Não nos deixe esquecer da nossa essência. A nossa essência não são os cenários do dia a dia. A nossa essência é aquilo por que nós fomos chamados. Nós somos chamados para te adorar. Nós somos chamados para cumprir uma missão. Jesus disse: olha, vocês não sabiam que eu vim para cuidar das coisas de meu Pai. É esse o nosso projeto, é esse o nosso planejamento, é essa a nossa missão, Deus, cuidar das coisas do seu reino, fazer com que o teu nome apareça, com que o teu nome resplandeça, que o teu nome seja glorificado, Pai, que nós sejamos a luz, que nós sejamos a voz no meio do deserto, dizendo que há poder, há um refrigério, há um Deus que faz, há um Deus que sustenta, há um Deus que abre, há um Deus que cura, há um Deus que muda, há um Deus que quando Ele decreta, nada pode ser alterado. Oh, Rabachurianda, carai, Tomianda Labarras. Um Deus que decreta e nada pode ser alterado, Pai. Decreta a tua paz hoje sobre o teu povo. Decreta a orientação do Espírito Santo, a orientação da tua palavra, o mover dos teus olhos, Pai, o abraçar dos teus braços sobre cada um de nós, Pai. Oh Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da tua palavra, nós precisamos conhecer a tua vontade, nós precisamos agradar ao Senhor. Oh, aleluia! Tira os nossos olhos do mundo, tira os nossos olhos daquilo que não te agrada, Senhor. Revigora nosso espírito hoje à noite, muda o nosso foco, Senhor. Oh, dá perfeição para o nosso foco. Existem expectativas, existem oportunidades, existem instruções, e eles as instruções não são da terra, essas instruções são da tua palavra, para que vivamos as expectativas que o Senhor tem para nós. E as expectativas são grandes, as expectativas são poderosas, as expectativas do céu, elas fazem muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. As expectativas do céu são eternas. Oh, aleluia! Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a compreender, aleluia, para aquilo que nós somos chamados. Eu não sei qual é a condição de cada coração, de cada vida que está aqui no santuário, que está pela internet. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor nos formou no ventre, o Senhor conhece cada um de nós, Pai. Que haja um novo começo, o começo de uma vida, de uma preocupação, de uma importância, de uma relevância em cuidar das coisas que são concernentes ao teu reino, à tua vontade, ao Espírito Santo, Pai.
Oh, enche-nos do teu Espírito, enche-nos da tua graça. Obrigado pela tua misericórdia, porque ela é a causa de não sermos consumidos. Obrigado pelo teu poder, porque ele nos faz testemunhar o teu nome, ele nos faz crescer a cada dia. Louvado seja o teu nome, Pai. Que seja um começo de adoração, um começo de debruçar sobre a tua palavra, um começo de saber a tua vontade, de se interessar por aquilo que nos leva para o teu coração, Pai. Revigora a tua igreja, vivifica a tua igreja, abençoa, Senhor, o teu povo sobre esse planeta, levando o teu povo para te adorar, levando o teu povo para aclamar. Oh, aleluia! Ajuda-nos a compreender a tua vontade, ajuda-nos a viver a tua vontade, ajuda-nos a priorizar a tua vontade, ajuda-nos, Pai, a sermos enriquecidos a cada dia pela tua vontade, porque a tua bênção que nos enriquece, o teu conhecimento nos enriquece, o Espírito Santo nos enriquece, a tua palavra nos enriquece. Oh Senhor, nós precisamos nos tornar semelhantes a Cristo, nós precisamos andar como Ele andou, falar como Ele andou, curar como Ele curou. Oh Senhor, nós precisamos andar dos passos dEle, falar, Senhor, as palavras que Ele falou, instruir como Ele instruiu, amar como Ele amou, se dar como Ele se deu, Pai. Em nome de Jesus Cristo, desperta o nosso coração para uma nova etapa, um novo começo, uma nova esperança. Oh, aleluia! Vidas cristocêntricas, aonde o Senhor é Senhor, aonde o Senhor reina, aonde o Senhor determina, aonde o Senhor fala e aonde o Senhor está. Coisas grandes, poderosas, sobrenaturais, magníficas, soberanas, inacreditáveis acontecem, porque o Senhor é o dono da vida, é o Criador e o sustentador de todas as coisas, ó Pai. Acende a chama do nosso coração para uma vida de adoração, para uma vida de compromisso, para uma vida de santidade, Senhor, para uma vida desejosa de sermos semelhantes a Cristo, a chegarmos à estatura do varão perfeito, agradar ao teu nome, vivenciar a tua palavra, Senhor, e viver o melhor de Deus para nós, o melhor da tua palavra, o melhor do Espírito Santo. É vida, é paz, é segurança, é tranquilidade, é milagre, Senhor. Renova-nos, ajuda-nos, capacita-nos, recebe-nos na tua presença, nos dá capacidade para que nós sejamos parecidos com Cristo, para que nós busquemos o teu reino, para que nós desejemos as tuas coisas. Abraça-nos, abraça-nos, Deus, traga paz ao nosso coração. Oh Espírito Santo, abraça-nos, acende, Senhor, o fogo que está sobre o altar, a chama que está sobre o altar, ela não se apagará. Há um Deus que provê, há um Deus que realiza, há um Deus poderoso que olha para nós, que intervém por nós, que cuida de nós, e a Ele, somente a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. É o nosso clamor, é a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém.